Prepare-se para descobrir algo que pode mudar completamente a sua forma de ver o perdão e o julgamento divino. Antes de mais nada, vamos esclarecer algo. Na Bíblia, Deus nos ensina sobre amor, compaixão e perdão. Em inúmeras passagens, ele deixa claro que seu perdão é infinito para quem se arrepende de verdade. No entanto, há um versículo que parece contradizer essa visão de misericórdia infinita, a menção ao pecado imperdoável. Este conceito aparece em passagens de Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus fala sobre o que seria o pecado contra o Espírito Santo. Para entender o que isso realmente significa, vamos aprofundar no contexto dessas passagens. Será que é algo que todos podem cometer? É algo que cometemos sem perceber? Ou há um entendimento mais profundo que precisamos alcançar? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31-32, Jesus diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Neste momento, o clima é tenso, pois Jesus acabara de realizar milagres que foram atribuídos pelos fariseus a forças demoníacas e não ao poder divino. Essa afirmação de Jesus sobre um pecado sem perdão choca até os próprios discípulos. Aqui, o termo blasfêmia contra o Espírito Santo carrega um peso muito maior. E para compreendermos sua magnitude, precisamos mergulhar no significado de Espírito Santo na Bíblia. Ele é a presença de Deus entre nós, o conselheiro, o que nos guia e fortalece. Ao longo das Escrituras, podemos ver que o Espírito Santo é o meio pelo qual a verdade divina é revelada aos corações. Quando Jesus fala de blasfêmia contra o Espírito, ele está se referindo a algo muito além de um erro humano ou um momento de dúvida. Trata-se de uma recusa deliberada de aceitar a verdade, uma decisão consciente de rejeitar a presença de Deus. É como se fosse uma negação ativa, até mesmo um desprezo daquilo que é santo. Para que o pecado imperdoável ocorra, é necessário que a pessoa entenda completamente a verdade divina e ainda assim a rejeite. Isso nos leva a refletir. Quantos de nós podemos dizer que rejeitamos Deus dessa maneira consciente e intencional? Ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de pecadores arrependidos que são perdoados. O apóstolo Paulo, por exemplo, perseguiu cristãos e ainda assim foi perdoado e transformado em um dos maiores líderes da fé cristã. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas recebeu misericórdia. Por que então o pecado contra o Espírito é diferente? Justamente porque ele representa uma decisão tão extrema que ultrapassa o arrependimento. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo se posicionam de tal forma que tornam impossível qualquer arrependimento futuro. É como se suas próprias ações fechassem todas as portas para a redenção. Este conceito nos desafia a pensar no perdão de uma forma muito mais profunda. Quando Jesus menciona o pecado contra o Espírito Santo, ele nos adverte contra uma atitude que, no fundo, é de orgulho extremo e de completo fechamento à bondade de Deus. Esse tipo de endurecimento do coração é um alerta para todos nós. A Bíblia, portanto, não coloca o pecado imperdoável como um deslize comum, mas como um ato final de autossuficiência e fechamento absoluto. Um medo comum para muitos cristãos é: e se eu já tiver cometido este pecado? E se sem querer eu fechei meu coração para Deus? Essa pergunta causa angústia para muitos. Porém, a própria preocupação em saber se ainda é possível ser perdoado é um sinal de que o Espírito Santo ainda está presente, trabalhando no coração da pessoa. Jesus menciona esse pecado como uma advertência, mas também nos tranquiliza ao lembrar que Deus é misericordioso com aqueles que estão arrependidos. O pecado contra o Espírito, portanto, é mais uma questão de escolha e endurecimento deliberado do que de uma ação não intencional. A mensagem central é clara:
Enquanto houver humildade e desejo de reconciliação, sempre haverá espaço para o perdão. A Bíblia nos ensina que a porta está aberta para aqueles que desejam, com sinceridade, voltar-se a Deus. Porém, para os que escolhem conscientemente rejeitar essa graça, a perda é imensa. E você já refletiu sobre o que realmente significa estar aberto à verdade divina? Talvez esta seja a hora de reavaliar nossa fé e nosso compromisso com Deus. Se você conhece alguém que se sente perdido ou com dúvidas, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa explicação e inscreva-se no canal para mais conteúdos que te ajudam a entender melhor as Escrituras.